Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer o Teu santo e glorioso nome, porque Tu és um Deus cheio de amor e de imensa bondade. Tu és um Deus que sempre está conosco, alegrando os nossos corações em momentos e em tempos difíceis. O Senhor sempre está nos socorrendo. Queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, nos garantindo assim uma vida eterna, uma vida com o Senhor nos ares, dos céus, no gozo eterno. Pai, dá que cada um dos nossos ouvintes, daqueles que têm acompanhado os nossos estudos, sejam, ó Deus, ricamente agraciados pelo Senhor. Visita, ó Deus, o Teu povo em seus lares, nesses dias de isolamento, dando a Deus toda a tranquilidade, não deixando que nenhum, ó Pai, venha ficar ansioso, mas que o Senhor possa estar em Cristo Jesus, confortando, consolando esses corações. Se alguém enfermo, ó Deus, cure-os em nome do Senhor Jesus. Se alguém desempregado, ó Deus, abra as portas em nome do Senhor Jesus. Se estiver alguém necessitando, ó Deus, de algum alimento, por favor, ó Deus, abençoa, envia-nos ou envia alguém para abençoar os Teus filhos. Que possamos exercitar a nossa fé como o Senhor deseja de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, abram suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, assim registra a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar dos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que o nosso Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática essa fé viva, essa fé verdadeira, essa fé que nós sempre cantamos e entoamos, que não importa as circunstâncias, mas que possamos louvar. Que Deus nos abençoe e vamos continuar adorando e louvando o nosso Deus na noite desse dia. Meu
Irmãos, para continuarmos nosso estudo no livro de Tiago, eu quero convidar os irmãos a lerem suas Bíblias no capítulo 2, versículo 14 ao versículo 26. Desde já, lembrando que nesse texto nós vamos ter 2 quintas-feiras, ok? Assim registra a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhantemente fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem, insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que nosso Deus nos abençoe. Queridos, em suas epístolas, especialmente Romanos, Gálatas e Efésios, o apóstolo Paulo ele destacou que somos salvos pela graça através da fé e não pelas obras. E este ensinamento, a salvação pela fé, a parte das obras, tornou-se a doutrina da reforma no tempo de Martim Lutero. E enquanto lemos a última metade do 2º capítulo dessa carta, o texto que nós temos em mãos, nós vamos verificar que Tiago parece estar dizendo que nós somos salvos pelas obras, ou pelo menos pela fé mais as obras. Tiago parece estar dizendo que nós somos salvos pelas obras, ou pelo menos pela fé mais obras. Mas adiante ele está dizendo que se as obras não estão presentes, nós estamos perdidos. Será que há uma contradição do que Paulo nos ensina e o que Tiago diz? Muitos quando leem de forma superficial a epístola de Tiago, acham que ele está sendo contraditório às outras porções das Escrituras. E isso não é verdade. Até mesmo os que estudaram todas as cartas, os escritos, para canonizar, colocar o livro de Tiago no cano, tiveram algumas dificuldades entendendo que Tiago estava entrando em contradição, mas imediatamente, pela graça de Deus, foram iluminados e viram que Tiago ele continua falando aquilo que o apóstolo Paulo vinha pregando e ensinando nas suas epístolas. É uma pena que isso aconteça com muitos, porque os versículos que vamos considerar agora tratam desse assunto de fé e obras de forma prática, e o que eles dizem precisa ser compreendido, precisam ser acreditados, apreciados hoje, tanto quanto ele o foi nos dias de Tiago. Portanto, nós vamos observar que a fé
é uma questão de atitude e responsabilidade cristã. E que vamos entender também que as obras realmente importam para a nossa salvação. E esse basicamente é o resultado da noção que as pessoas tinham nos dias de Tiago, assim como elas têm nos nossos dias, que se nós acreditarmos intelectualmente em certas doutrinas bíblicas, então isso é tudo que vale. É assim que às vezes nós pensamos, e de acordo com essa colocação, nós não temos que viver de forma diferente. Nossa vida ética, nossa conduta, o nosso comportamento são irrelevantes. Isso é altamente preocupante nos dias atuais. Os padrões de vida que Jesus estabelece para nós não importam, uma vez que acreditamos que Jesus é Deus, uma vez acreditamos que Ele morreu na cruz pelos pecados e que Ele se levantou novamente ao terceiro dia. É altamente preocupante, nós precisamos crer. Aliás, eu quero fazer uma ressalva aqui, queridos. Tiago, ele vai falar que, versículo 18, mas se alguém dirá, se tens fé, eu tenho obras mostram-me essa tua fé, sem obras, e eu com as obras te mostraria a minha fé. E no versículo 19, crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Queridos, perdoe, o diabo, ele crê que Deus existe. O diabo crê que Jesus nasceu da Virgem Maria. O diabo crê que Jesus morreu pelos nossos pecados. O diabo crê, ele sabe que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Só há uma diferença entre o diabo, ou muitas diferenças entre o diabo e nós, cristãos que creem em Cristo. Nós fazemos a vontade de Deus. O diabo não faz. O diabo não obedece a Deus. Por isso, para sermos diferentes de Satanás, é necessário nós fazermos. Por isso, o Tiago ele vai tratar dessa questão da prática das obras. Ela é necessária. A fé é necessária. A obra é necessária. E nós precisamos. O que é importante sobre isso, e trágico é que milhares de cristãos em nossa igreja hoje encaixam exatamente nessa categoria de que se crer não precisa praticar obras, mas nós precisamos. E eles acreditam intelectualmente nos ensinamentos do cristianismo, porque apenas acreditam, creem que estão corretos. Tiago desafia esses pensamentos, dizendo que a fé, através da qual nós somos salvos, é uma fé viva, que não é uma mera afirmação intelectual de certas verdades, como o diabo crê. O diabo crê nessas verdades. Ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele não obedece essa palavra. Portanto, precisamos praticar obras. Qual é a fé que não salva? O que realmente Tiago está dizendo? O mais importante é observar que Tiago está descrevendo não uma fé verdadeira, mas uma fé falsa. Uma fé que não salva ninguém. E que ele está contrastando com a fé verdadeira que salva. A falsa fé que Tiago está descrevendo tem diversas características. Anote aí no seu caderno. Primeiro, ela é somente intelectual. A pessoa concorda com certas verdades,
mas não é mudada por elas. Tiago, ele pergunta no versículo 14, se esta fé falsa pode salvar alguém, e a resposta é um não. Veja bem, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante a fé salvá-lo? Então é um não. Ele está dizendo que esta fé é apenas uma pretensão. Isso é, a pessoa envolvida diz que tem fé, mas na verdade não tem. Observe o versículo 19: crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem e tremem. Tiago fala sobre a fé dos demônios, como nós acabamos de relatar. É claro que essa também é uma fé simplesmente intelectual. Você crê no Deus triuno, está certo. Os demônios também creem e até tremem, mas não obedecem a Deus. É como se Tiago estivesse dizendo assim: se o único tipo de fé que você tem é a fé intelectual, lembre-se de que ela apenas traz até ao mesmo nível dos demônios. Você precisará ir bem mais adiante do que isso para ser salvo. Então, a fé que não salva, ela é uma fé somente intelectual. Uma outra classificação para essa fé que não salva é que ela é uma fé ineficiente. Esta falsa fé que Tiago está descrevendo também é ineficiente. Ela não faz nada, não move uma palha sequer, ela não produz resultados. Em contraste com a fé inadequada, Tiago deseja a fé real, que ele descreve no versículo 18. Vamos reler mais uma vez. Mas se alguém disser, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Esta é a fé verdadeira. Esta é a fé que o apóstolo Paulo fala da nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então Deus tem uma fé, tem uma obra preparada. Uma terceira característica dessa fé que não salva, que ela é inútil. Observe o versículo 20. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Tiago acrescenta o terceiro ponto, quando ele escreve: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Note bem a palavra inoperante. Ela significa que não tem nenhuma utilidade, que não tem valia alguma. Portanto, as obras são necessárias, importam. A fé que não tem obra, ela é uma fé que não salva. Uma quarta classificação para esta fé que não salva, que Tiago traz, está no versículo 22, que é uma fé incompleta. Observa comigo. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé consumou. Ele fala sobre a fé, uma fé que é incompleta. E nessa altura ele está escrevendo sobre Abraão e faz uma observação sobre o patriarca, através de um contraste válido. Observem Abraão, foi quando ele agiu que a sua fé foi acreditada a ele. Foi quando ele foi levar o seu filho ao sacrifício.
é que a sua fé foi acreditada. Então, queridos irmãos, a fé que não salva, ela tem 4 características, e cuidado para que você não se enquadre nesta fé. Uma fé incompleta, produza. Uma fé inútil, que não tem valia. Uma fé que é ineficiente, versículo 18. E uma fé que é somente intelectual. Então apenas não crer em Deus de uma forma intelectual, crer nele. Mas nós temos ainda uma quinta que nós queremos destacar nesta noite, que ela é uma fé morta. Observa o versículo 17 e o versículo 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. No versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Tiago, ele fala de uma fé que é morta. E claramente uma fé morta não salva ninguém, não serve para nada. O que está realmente incomodando Tiago é que esta fé intelectual, que esta fé inútil, que esta fé incompleta, que esta fé sem obras é morta. E quando ele está falando sobre obras, ele não quer dizer as obras que surgem de uma natureza corruptas, que Paulo diz que Deus odeia. Ele quer dizer especificamente que as obras que saem do coração de um homem ou de uma mulher que nasceram de novo, entraram em uma vida inteira de obediência e serviço, baseados na união com Jesus Cristo. Se essas obras não estão presentes como uma expressão de nossa união com Cristo, então Tiago nega a realidade dessa união. Releia comigo o versículo 15 a 17. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quem que se diz servo de Cristo pode sair, observar a necessidade do próximo e ainda assim ignorar? Devemos, queridos irmãos, reconhecer a necessidade do próximo. Devemos reconhecer que se há alguém com fome e nós temos os meios para socorrê-los, não somos cristãos de verdade se não ajudarmos essa pessoa. É o que Tiago e que todo o Novo Testamento está dizendo em letras graúdas. Isso não significa que em cada caso particular, durante toda a nossa vida, sempre que qualquer necessidade nos for apresentada, nós devemos atendê-la da melhor possível e não seremos salvos. Mas significa que não podemos ser indiferentes às necessidades e ainda professar que somos cristãos. Tiago está lembrando que isso é uma ordem de Jesus. Portanto, queridos, nós vamos ficar aqui nesta noite trazendo sobre esta questão, que fé é uma questão de atitude e responsabilidade cristã, e que as obras realmente importam na nossa salvação. Que o nosso Deus nos abençoe e que sejamos praticantes e não apenas ouvintes da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez, Senhor, queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos socorrido.
Pai, queremos agradecer ao Senhor por essa semana de bênçãos incontáveis que já estamos tendo. Hoje ainda é quinta-feira, mas o Senhor já nos abençoou e com certeza nos abençoará. Pedimos ao Senhor que venha nos dar uma noite de descanso, uma noite tranquila, bem-estar, Senhor, abençoando aqueles que estão a serviço da vida nesta noite, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, aqueles, ó Deus, que estão nas rodovias, a Polícia Federal, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, todos aqueles que trabalham, aqueles que estão nos hospitais, os médicos, aos enfermeiros, aqueles, ó Deus, que estão na direção de ambulâncias, os técnicos de enfermagem, ali nos primeiros socorros. Pai, abençoa todos eles, renova as suas forças, ó Deus, renove as nossas forças, dá-nos, ó Pai, a tua graça, que o Cristo, que nós lembramos no dia de amanhã, que veio a ser crucificado, possa ressurgir na vida desses corações, e que o nosso país tenha paz, tenha tranquilidade, que a vacinação possa chegar a todos em tempo oportuno. Fique conosco, nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Uma sexta-feira abençoada para você, para a sua família, aos familiares, e vamos lembrar de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, mas que ressuscitou para a nossa justificação, para nos dar vida eterna. Amém? Até domingo pela manhã e que Deus os abençoe.